Fala pessoal, tudo bem? Pedro Cipolla aqui e hoje a gente vai falar sobre Intel. E hardware é um assunto que eu costumo discutir muito com a minha esposa. Ela adora quando eu começo a falar de processadores e gerações e núcleos e threads e gráficos integrados e arquitetura. Mas o fato é que tem muitas gerações vendidas simultaneamente por aí que podem deixar o usuário confuso. E deixa confuso porque, assim, é muita geração. Será que vale a pena levar a 10ª em vez da 7ª ou 8ª? Então tudo isso a gente vai resolver nesse vídeo. Então... Vamos lá, primeiro um pouco de história. No, God, please, no! Só um pouquinho, prometo não encher muito o saco. Em 2010, a Intel iniciou a família Core, com o Nehalem, que tinha uma eficiência muito maior que a geração anterior, só que não foi um negócio tão breakthrough assim, tô até falando em inglês, de tão importante que é. Só que de qualquer forma começaram os problemas da AMD, que ficaram assim quase insuportáveis com a segunda geração, que é Sandy Bridge, que aí foi o quem é a AMD no mundo dos hardwares, porque a Intel... AMD... Que a Intel começou a estabelecer uma dominância no mercado em geral. Ah, qual que é o bom computador? Intel. Ah, mas eu quero um notebook. Intel. Ah, mas eu quero um notebook com que vira desktop transformer para jogar. Intel. Era sempre Intel. Foi o declínio da AMD assim em 2011, foi um ano muito triste. E a ascensão da Intel, certo? Por quê? Porque ele trazia uma arquitetura de 32 nanômetros e mudanças internas ali na arquitetura que a AMD simplesmente não tinha como competir. Ela tinha o Bulldozer lá que prometia muito, que não sei o que, tinha um monte de núcleo, mas não fazia nada. Verdade é essa, eu já tive essas máquinas. Mas por que 8 núcleos está travando? Em 2012 a gente teve o Ivy Bridge, que foi a redução da arquitetura de 32 para 22 nanômetros, que funcionava um pouco mais quente assim, só que agradou todo mundo. Ao mesmo tempo que tornou o mercado de PCs e notebooks um saco, porque só tinha Intel, e a partir de então, vocês vão ver no decorrer do vídeo, a Intel melhorava só um pouquinho, depois só um pouquinho, não mudava nada, os preços aumentavam pra caramba, e a AMD tentava lá fazer um monte de coisa com o Bulldozer, nada rolava. E a Intel lá, não, beleza, vamos nadar de braçada. Foi um marasmo no mercado de hardware. Pode ver que até a cobertura em geral do site diminuiu bastante nesse tempo, porque não tinha muito o que falar. Tem a nova geração da Intel, que era um pouquinho melhor. Sempre um pouquinho melhor, um pouquinho menor também. Tanto que em 2013 teve a 4ª geração de processadores Intel, que é a Haswell, que era basicamente idêntica à Ivy Bridge. Ah, tem as mudanças aqui. Eu lembro que eu fazia textos explicando quais são a diferença. Essencialmente não mudou absolutamente nada. Só mudou uma coisa que a Intel conseguiu fazer uma linha de processadores voltadas para ultra finos, que é quando começou a surgir a história lá dos ultrabooks. Eram notebooks extremamente finos, extremamente caros, que a Intel aproveitava lá e falava, não, tá vendo como a gente consegue ter uma tecnologia tão superior? Tudo isso possibilitado pela mudança de arquitetura, só que o ganho, eu lembro que eu medi, ficava 3, 4%. A Intel prometeu 10%, ela entregou tipo 3, 4%, quando muito. Só que de qualquer forma começou a causar aquele efeito que as pessoas elas mudavam de geração em geração para uma nova configuração, porque tinha grandes avanços. E com essas pequenas mudanças, tinha um monte de gente como eu, que tinha um monte de máquina com a Ivy Bridge, aí eu olhava pro Haswell assim, não tem nada diferente. Em 2015, notem que a gente pulou um ano aqui, nós tivemos a 5ª geração, que era a Broadwell, que ela trazia como grande novidade os 14 nanômetros. E basicamente essas eram todas as novidades do Broadwell. Ah, eu posso explicar que tem a mudança, basicamente mudou de 22 para 14. Aí até que me desculpe, eu cobri todo esse período de lançamento. A verdade é essa. Com um pequeno adicional que os gráficos integrados eram um pouquinho melhores. Estava muito longe de competir com as placas de vídeo dedicadas, mesmo básicas da AMD e da NVIDIA. É o grupo vermelho, o grupo NVIDIA. Só que pelo menos já não era um gráfico incompetente. Você conseguia fazer coisas. Você conseguia jogar Minecraft. Ainda em 2015 nós tivemos o Skylake, que era a 6ª geração, que foi uma geração que realmente assim, entregou um desempenho da hora. Foi muito legal, fiquei muito feliz quando chegou o Skylake. Tanto no desktop quanto no notebook, porque tinha mudanças que você realmente via. Você via jogos fluírem de um jeito mais rápido, você via economizar energia. Você via avanços, por exemplo, você ia trabalhar com vídeo, você via que ele tinha linguagens especiais, ali, um negócio mágico. E passou a ser uma boa opção para quem tinha ou Sandy Bridge ou Ivy Bridge, porque o cara tava com uma máquina ali que tava funcionando bem. E não tinha por que trocar. Aí chegou o Skylake, o cara acabou trocando. E notebook foi quando começou a popularizar os notebooks gamers de verdade. Não é aquele negócio, não, um negócio grosso assim, parece um Kindle de lado assim. Isso aqui era a grossura do notebook gamer. Porque eles passaram a ser muito eficientes, passaram a ter uma performance capaz de rodar grande parte dos títulos aí.
então era um motivo para quem estava esperando trocar de máquina. Ainda que eu tenha que fazer a ressalva que era uma arquitetura que não era tão nova assim, não era tão mais rápida, mas os ganhos acumulados de geração para geração faziam uma opção para quem tinha uma máquina mais antiga. E sim, ele manteve os 14 nanômetros do Broadwell, assim como o Kaby Lake, que é a 7ª geração, que era virtualmente idêntica ao Skylake. Foi uma mudança, assim, foi quase uma versão S. A Intel dizia que trazia melhorias internas e ganhos de performance. Era a mesma arquitetura, melhorando, não sei o que, um pouquinho mais de clock aqui, um pouquinho mais... Era basicamente um Super Skylake. Acho que é um jeito fácil de falar. Então, Super Skylake. Uma grande tristeza para quem estava esperando alguma coisa muito nova, afinal já estamos em 2016. Só que a única vantagem real, que era o motivo para as pessoas possivelmente trocar, é que era capaz de trabalhar com vídeos em 4K de um jeito mais suave, assim, uma integração de hardware muito maior. Mas essencialmente era um Skylake com 4K. Isso, claro, graças aos gráficos integrados. Você pode ver que a evolução está acontecendo mais nos gráficos do que nos núcleos. Em 2017, a gente teve o Kaby Lake R. De tão igual que era o Kaby Lake, que era muito semelhante ao Skylake, que usava o mesmo processo de fabricação do Broadwell, o Kaby Lake R, ele é... Assim, opinião pessoal aqui, vamos pausar a parte história para falar a opinião. Eu acho que o Kaby Lake R, a 8ª geração, existiu só porque começou, o Ryzen bateu na porta, sabe? Que é quando a AMD começou a renascer que nem uma fênix vermelha das cinzas, apareceu e a Intel falou assim, meu, o que a gente faz? Que a gente tem que fazer alguma coisa, porque eu acho que vai dar muito louco esse negócio aí do Zen. Entendeu? Muita concorrência, a gente não tá acostumado com isso. E basicamente era a mesma coisa do Kaby Lake, só que nos notebooks teve um ganho de performance considerável porque ele trazia mais núcleos. Na parte do Core 7, por exemplo, ele tinha 6 núcleos com 12 threads em vez de 4 núcleos e 8 threads, porque a Intel, como ela ficou muito tempo sem concorrência, ela melhorava em pouquinho, não aumentava a quantidade de núcleos, não, nada. Aí o que ela fez? Ela aumentou a quantidade de núcleos, uma coisa que a AMD usava quando tinha o Bulldozer, porque não tinha que fazer, então aumentava a quantidade de núcleos. Que é o caso do Core 7 8750H, que é um dos melhores processadores de notebook dessa geração, e ele existiu, na minha opinião, porque o Zen começou a... Zen não, né? Que já é Ryzen na época, quando era rumor, era Zen. O Ryzen começou a bater na porta, então, ixi, fazer alguma coisa. Mas manteve os 14 nanômetros, assim como a 9ª geração, que é também conhecida popularmente como Lago de Café, ou Coffee Lake. A gente pode traduzir, por que a gente não traduz? A parede está se mexendo, Jim. Que o meu remédio está fazendo efeito. Ela está se mexendo. Ela está se mexendo. E a 9ª geração trazia tantas novidades que eu vou resumir em uma palavra. Nenhuma. Não tinha nenhuma novidade. Tinha 14 nanômetros como a 8ª geração, que era muito parecida com a 7ª geração, que era basicamente a arquitetura da 6ª geração, que era o mesmo processo de fabricação da 5ª geração. Mas basicamente não mudou nada. Mas a gente viu o lançamento do Core 9, que é um Super Core 7. É um Core 7 com esteroides, tanto em desktops quanto em notebooks. Inclusive, notebooks no Core 9 passou a ter 8 núcleos. Com 16 threads. Aí o negócio começou a ficar louco. Quer dizer, se você já viu uma máquina assim, porque elas são tão caras, que a Intel não é muito reconhecida pelo custo-benefício da linha top de linha, assim, né? Mas pelo menos você tinha essa opção. Então você tem um Super Core 9, muito legal, para quem queira um notebook muito potente, só que de resto, nada. E chegamos então à 10ª geração, que finalmente agora, nossa, 10 nanômetros. A Intel prometeu durante tanto tempo e entregou. Só que agora a gente tem 10 nanômetros, pero no múltiplo, porque são 10 nanômetros se você comprar da geração Ice Lake. E a Intel passou a adotar uns nomes fantásticos. Por exemplo, tem o Core 7 1068 G7. Olha que intuitivo, parece nome de amostra, sabe, que eles mandam para os reviewers. Não faz sentido esse nome. Só que o legal é que, assim, a Intel prometeu, a gente não sabe ainda, nunca pegar uma máquina com a 10ª geração, ainda mais com esse, de novo, Core 7 1068 G7. Mas ela promete que você consegue rodar jogos recentes em 1080p. Mas sim, os núcleos mantêm basicamente o mesmo desempenho. A grande novidade, que não é novidade, porque esse vídeo tá ficando repetitivo, né? 14 nanômetros na série de alto desempenho, que é o caso, por exemplo, do Core 9 10980HQ. Muito curioso, é o Comet Lake. Quando é Comet Lake, é alto desempenho com 14 nanômetros. E o legal desse processador aqui é que ele consegue clocks de até 5.3 GHz em notebooks, só que não durante muito tempo. Aquela coisa, ele começa a fazer 5.3 GHz, aí tá quente, aí ele começa... E ele faz isso graças a umas tecnologias que ele tem ali dentro, que é o caso do Thermal Velocity Boost, que tem algumas condições, se tiver 50 GHz durante certo tempo, durante certas situações, e uma certa quantidade de núcleos, ou um ou dois, dependendo do modelo da
da 10ª geração, né? Só que, assim, basicamente ela tá entregando clock. Não é como se uma arquitetura fosse tão boa assim que nem o Ryzen, que foi de 50% de um para um, certo? E toda essa história para responder a pergunta que eu fiz no começo, que tem um monte de modelos aí de 7ª, 8ª, 9ª e 10ª geração à venda simultaneamente. E isso está acontecendo porque a Intel não está conseguindo desovar o estoque todo dos modelos. Então tem vários modelos que acabam caindo de preço porque não conseguem vender. Muito caro, não trazer grande novidade. O cara está esperando uma novidade boa. Não aconteceu. Então assim, você pode ver que tem um monte de modelos gamer com a 7ª e a 8ª geração que custam quase metade de um modelo com a 10ª geração. Então a não ser que você queira um top do top do top, o máximo do máximo do máximo, Le crème de la crème de la crème. Você não tem motivo nenhum para investir muito numa máquina com a 10ª geração, porque a diferença em relação às gerações anteriores, como a gente viu, não é tão grande assim. Então pode valer muito mais pegar uma máquina com a 8ª geração, que já tem esses núcleos extras, com uma boa placa de vídeo, com uma boa tela, um bom teclado, uma boa... tudo. Do que pegar a 10ª geração capada, como tem muitos modelos com a 10ª geração aí, que vem com Core i5, inclusive, com 4 GB de memória RAM. E por que a Intel faz isso? Porque os processadores são tão caros que ela tem que economizar em algum lugar. Então ela coloca 4 GB de memória RAM. Tipo, é um motor esportivo, em teoria, com um tanque de 5 ml. Não faz sentido nenhum. Isso para vocês verem que concorrência de verdade faz, né? Porque quando o mercado começa a ter um dominante assim, os preços começam a subir e as vantagens não começam a subir tanto junto, não. Então vale mais a pena pegar uma 8ª geração que ainda tem muito gás para tudo, uma 9ª geração que ainda é... Brincadeira, meu! O editor que se vire aí pra tapar esse palavrão, porque senão a frase não vai fazer sentido, né? Do que pegar a 10ª geração que, nossa, tem todas essas tecnologias que você não vai ver, porque tem muito nome bonito que na prática não faz diferença nenhuma. E em vez de levar um Core i5 de 10ª geração, pegar um, sei lá, de 7ª ou 8ª geração com 8, 16 GB, com uma arquitetura melhor ali, com uma construção melhor, uma pegada melhor, um notebook mais premium, em vez de um notebook buqueta. Então leve isso em consideração na sua próxima compra, porque os notebooks, assim como os smartphones, estão com os preços muito esquisitos também, né? Então pode valer a pena levar uma geração anterior do que uma atual. É isso, a mensagem do vídeo é isso. Perdão por me prolongar pela história, mas a gente teve que cobrir 10 anos, né? Tem que entender o lado do cara que está apresentando também, né? É uma capacidade de síntese que dá para fazer. Então, dito tudo isso, até a próxima. Eu vou respirar, porque aqui tá insuportável. Nossa Senhora.